Boa. Olá, pessoal, boas-vindas. Vamos começar a palestra aqui, então. Agora aqui a gente tem o Alceu e a Aline, e eles vão apresentar para vocês agilidade em pesquisas high-tech. Bom dia, pessoal. A ideia da sessão é discutir um pouquinho como a gente leva a agilidade num contexto que é totalmente diferente do desenvolvimento de software. A gente espera que isso seja útil não só para quem faz pesquisa, mas para quem está pensando em levar agilidade para outros contextos. Tá? Meu nome é Alceu Bravo, sou formado em computação, eu tenho mestrado em computação, essa formação acadêmica. Eu fiz toda a minha história uma grande parte da história em tecnologia. Eu fui desenvolvedor, fui gerente de projetos, depois eu fui gestor em empresas de serviços, né? Telecomunicações, eu trabalhei na NET, BCP, Embratel, trabalhei na Sodexo, depois eu trabalhei com consultoria na Oracle, na ThoughtWorks, e agora faz 8 anos eu sou consultor, junto com o Roberto, meu sócio, numa consultoria de gestão com base em agilidade. Bom dia a todos. Eu também faço parte desse contexto aqui, desse desafio de ter colocado a agilidade numa área de pesquisa e desenvolvimento. Meu nome é Aline Furtado, eu sou pesquisadora, sou formada em biotecnologia, com mestrado e doutorado em engenharia química, e eu trabalho no Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, que é onde a gente quer trazer esse case para vocês. Vocês conhecem o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo? Alguém já ouviu falar? Tirando o pessoal do PT que está aqui. Bom, então, queria contar para vocês um pouco o que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Essa é uma instituição que ela tem como principal missão desenvolver soluções para indústrias, para governo, para a sociedade. Porque a gente tem grandes demandas, né, de diferentes desafios que a gente enfrenta, e o IPT vem com essas soluções complexas para desenvolver o nosso país em diferentes frentes. O Instituto de Pesquisa Tecnológica... Opa, eu voltei aqui sem querer. O Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, ele é uma instituição ligada ao governo do Estado de São Paulo, e a sua principal atividade é no desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento de serviços tecnológicos. E aí, queria contar um pouco para vocês o que a gente faz no IPT, né? O IPT é uma instituição que desenvolve não só pesquisa, mas também realiza inovação, tem atividades desenvolvidas para a área de ensaios, testes, também inspeções, monitoramento. Então, é uma instituição complexa. A gente não só desenvolve pesquisa, mas a gente também faz outras atividades, como a avaliação de materiais de referências, e também tem uma área de ensino tecnológico. O IPT ele tem já 124 anos, então é uma instituição centenária, e ela tem sempre que se reinventar. Para se manter no mercado, ela vem sempre se reconstruindo. E o Instituto ele passou por uma reestruturação em 2020, e essa reestruturação a gente se organizou em 8 unidades de negócios dentro das frentes de tecnologia do Instituto. Então, o Instituto presta serviço desde a área de materiais avançados até tecnologias digitais, materiais avançados, a área de bionanomanufatura, que envolve a parte de biotecnologia e sistemas de micromanufatura também. Então, como vocês podem perceber, é uma instituição com diferentes frentes e um ambiente complexo, né, que é algo diferente da área de software, a gente tem outras frentes de trabalho. E alguns dos diferenciais do IPT que a gente gostaria de destacar o espaço do IPT, que tem mais de 120 mil metros quadrados de laboratórios. Nós temos mais de 1.000 profissionais qualificados, entre técnicos, mestres, doutores, que desempenham o seu trabalho no IPT. E nós realizamos mais de 2.000 ensaios e calibrações, além de emissão de documentos técnicos. E nós mantemos ali a nossa nota de qualidade com o cliente, nosso nível de excelência acima de 84. E ainda dentro desse sistema do IPT, a gente tem um programa do IPT Open Experience, que é
quando as empresas entram para dentro do nosso ecossistema para ampliar ainda mais as possibilidades. Então, a gente tem 2 modalidades no IPT, que é o Hub de Inovação e o Centro de Inovação, para compor todo esse ecossistema de inovação dentro do IPT. Então, como vocês podem perceber, a instituição ela é complexa, como eu já falei isso várias vezes. E são vários atores que atuam dentro dessa instituição. Então, para que a gente possa pensar em como levar a cultura de agilidade, vinham, então, os desafios de como que isso poderia ser feito, né, Alceu? E aí eu acho que a agilidade, com o trabalho ali do apoio da consultoria, do Alceu e do Roberto, foram essenciais para que a gente comece a implementar essa mudança dentro do IPT, né? Posso pegar isso aqui? Fique à vontade. Talvez eu use o laser, não sei. Então, a questão é, realmente o IPT faz uma série de coisas, muitas coisas, que nem a maior parte das empresas, que não tem nada a ver com desenvolvimento de software, tá certo? Então, a pergunta é, puxa vida, dá para eu fazer uma abordagem que a gente costuma usar nas áreas de desenvolvimento de software e nas empresas de produtos digitais? Tá certo? Acho que essa é a questão. A gente decidiu que a gente precisava fazer uma abordagem específica para o IPT, alguma coisa que fizesse sentido no caso do IPT, porque a gente está falando das operações como um todo do IPT, inclusive, eventualmente, da gestão administrativa. Tá? Então, a gente se orientou por alguns princípios que estão aí. Né? Acho que a primeira coisa importante falar é que fazer uma abordagem baseada em experimentação, testar algumas coisas, ver se funciona, o que funcionar, beleza, leva adiante, o que não funcionar, deixa de lado, tá certo? Realmente avaliar o que faz sentido, focar em princípios e valores e não em frameworks, que todo mundo, eu acho que assim, implantar frameworks é uma coisa relativamente simples, vamos dizer, sobre alguns aspectos. Você pega aquele processo e implementa, né? Numa organização, começa todo mundo a usar o processo, mas isso aí vai exatamente contra o primeiro valor do Manifesto Ágil, né? Que é valorizar mais as pessoas, as interações, em vez dos processos, as ferramentas. Então, a gente achou que não era essa abordagem, a gente realmente queria ter uma abordagem baseada em princípios e valores, e proteger esses valores dentro disso. Então, como é que eu faço isso num contexto muito diferente do que a gente está acostumado a fazer? Então, melhorando aqui, do que a gente está acostumado a fazer em software, né? E daí, quando a gente pensa na jornada, no que significa, né? Se a gente olhar essa figura aqui da direita, isso aqui, para nós, é o jeito que a gente usa para representar uma abordagem ágil de trabalho. Tá? Essa figura aqui, a gente tira ela de um livro, que é um livro do David Gray sobre Game Storming, chama o nome do livro, é sobre jogos corporativos, é sobre dinâmicas, né, de workshop. É um livro, o cara é meio que o papa do workshop, como é que se organiza workshops e tal. A gente tira essa imagem dali, porque se a gente pensar um workshop, ele é uma jornada desse tipo, você não sabe exatamente o que vai acontecer num workshop, você tem uma noção de direção, você sabe para onde você quer ir, e você faz um processo que vai tentando te levar naquela direção. É a mesma coisa que a gente faz com a agilidade. Então, tem se vocês pensarem, podem ver que tem uma estrutura fractal nisso daqui, tá certo? Aquilo que você quer fazer na parte maior, você também replica em coisas menores e tal. Então, a jornada de agilidade, ela é uma jornada de exploração, tá certo? E daí a gente achou que, para implementar isso, faz sentido usar próprios conceitos da agilidade nessa implementação. Tá? Então, essa é uma coisa que orientou. A outra coisa que orientou foi meio assim, por onde a gente começa? Né? O IPT ele faz basicamente 3 tipos de serviço, é como eles costumam categorizar os serviços que eles fazem. Tá? Então, tem todo projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação é uma área, tá certo? Tem uma outra que é serviços tecnológicos e outra que são os ensaios, né? Tem muitos serviços de ensaio. Ensaio, vamos pegar o exemplo por exemplo, que a gente visitou, testar a qualidade do combustível, certo? A IPT tem
um contrato grande, acho que com a BR Distribuidora, não sei, ou se é com a ANP, é com a ANP, que para testar a qualidade dos combustíveis nos postos. Então, vai lá, recolhe o combustível, vem e testa. Como é que você testa? Você testa de acordo com normas super bem estabelecidas, tá certo? Então, está dentro desse... Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Ou aqui. Não? Deixa eu ver. Aperta e segura. Ah, aperta e segura. Tá. E aí? Eu vou deixar para lá. Vamos aqui, ensaios, tá? Os ensaios estão dentro desse espaço do ordenado. Você sabe, você conhece, você tem domínio, você sabe como fazer, você tem que usar normas, tá certo? Pré-estabelecidos. A BNT estabelece as normas, as NBRs e tal. Então, você executa o ensaio de acordo com um processo super bem estabelecido que você conhece e que ele é feito para fazer aquele teste, tá? Então, é uma coisa de definido, você realmente sabe o que você tem que fazer. Quando você vai... serviços tecnológicos é um tipo de serviço mais sofisticado no seguinte sentido, que você precisa de mais expertise para realizar, tá certo? Você precisa, normalmente, tem 1 ou 2 pesquisadores que são líderes daquele serviço, aquela pesquisa que vai ser feita para um cliente. De repente, por exemplo, fazer uma avaliação de um material novo para fazer o revestimento externo de um edifício, né? Tem várias coisas que você precisa avaliar para isso, né? Então, o pesquisador que vamos dizer assim, expert nessa área de sistemas construtivos, digamos assim, ele define quais são os testes que precisam ser feitos, coordena esses testes junto com a equipe dos laboratórios para realizar os testes, coleta os resultados, analisa tudo e produz uma recomendação para o cliente, por exemplo, ou uma análise para o cliente para ele direcionar o desenvolvimento do produto dele, né? Então, são serviços que requerem expertise, mas são serviços também dentro de um domínio de conhecimento que é relativamente claro, tá? E o outro, realmente, de pesquisa e desenvolvimento, que é, naturalmente, um espaço de exploração, tá? É esse que a gente resolveu focar a agilidade, e daí foi selecionado um grande projeto que o PT estava começando na época, que é esse projeto Prometheus, que nós vamos falar, só que a gente puxou 2 frentes de trabalho, essa da gestão do projeto Prometheus e uma outra para olhar a agilidade como um instituto como um todo, né? Então, a gente vai começar... explorando um pouquinho melhor o que mais foi feito, e depois, no final, a gente conta um pouco do projeto Prometheus. Tá, é isso aqui. Bom, então, como o Alceu disse, a gente trabalhou em 2 frentes dentro da implementação da cultura de agilidade no IPT, e a gente fez, então, o projeto Prometheus, que foi um grande case de implementação da agilidade no projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente também abriu uma frente de trabalho numa assessoria de gestão ágil no IPT. Outras atividades que a gente fez foi sob demanda, então a gente recebeu algumas demandas de unidades, de áreas de apoio para que a gente implementasse algumas ações de agilidade nas áreas, e nós também fizemos algumas provocações durante esse percurso. E uma delas foi a criação de uma rede de agilidade, em que algumas das pessoas que trabalham com a gente na rede estão aqui participando desse evento. E a nossa assessoria de gestão ágil no IPT, ela é formada por algumas pessoas, um pequeno grupo que está ali coordenando as atividades dessa assessoria. A Aline Cota e a Naila, que estão aqui comigo também no congresso, fazem parte dessa equipe, junto com os consultores, que é o Alceu e o Roberto, que são os nossos experts em agilidade. E a gente vem trabalhando, usando o Trello ali para organizar o nosso backlog de atividades. A gente faz reuniões para entender quais demandas, como que a gente implementa, como é que a gente ajusta ao longo do caminho, e a gente está aprendendo, fazendo durante esse processo. E eu acho que, para começar, para conseguir implementar essa ação de agilidade dentro do IPT, um episódio muito importante foi a construção das diretrizes, né, o seu, que foi o evento da Estrela Guia, que foi lá no começo, foi em 2021, se não me engano, né? Sim, foi 2021, né? 2021. Então, a gente, na verdade, queria meio delinear aquele ponto B, né? Nós queremos agilidade para quê aqui? Para que o IPT quer agilidade, né?
para onde a gente quer ir. Então, definir a Estrela Guia, a gente fez isso, a gente tinha dado um treinamento para toda a diretoria e todos os gestores de PT, a gente treinou mais de 80 pessoas em o que é agilidade, a gente convidou todas essas pessoas para participar de workshops para definir, poxa, para que a gente quer agilidade no PT? Formamos 2 turmas, na verdade, então a gente rodou 2 workshops e teve essa discussão, a gente organizou a dinâmica para falar, poxa, para onde a gente vai, para que a gente quer, quais são os limites. E, em cima disso, além de deixar claro que o propósito era para melhorar, na verdade, o trabalho que a IPT faz e, nesse sentido, entregar mais para a sociedade e para os próprios colaboradores e parceiros, então, ter esse olhar, que é muito importante, que é criar um ambiente bom também internamente e de resultados para a sociedade e para os clientes, e princípios. A gente selecionou, nesse processo da Estrela Guia, 6 princípios, tudo inspirado no movimento, mas a gente selecionou aqueles que a gente achou que fazia mais sentido, os grupos, né? Esses grupos de trabalho selecionaram os princípios que faziam mais sentido no IPT, que são esses que estão representados aí. A gente criou um manifesto, divulgou o manifesto, é um manifesto para a Jornada Ágil de IPT, foi amplamente divulgado, fizemos lives, todas aquelas coisas. Quem tiver interessado em... A gente tem uma formulação para cada princípio, quem quiser conhecer mais pode procurar a gente depois que a gente compartilha. Tá, e além dessa criação do Manifesto Ágil e os princípios que o IPT gostaria de seguir, a gente também ficou pensando quais seriam as iniciativas que a gente precisaria começar a atuar dentro da agilidade no IPT. E uma das iniciativas que a gente começou a trabalhar foi no processo de redesenho de papéis e responsabilidades dentro de algumas áreas do IPT. Isso porque acho que até em uma das palestras que eu assisti aqui falou muito disso, da importância de você saber quais são os papéis e as responsabilidades de cada um dentro de um processo. Porque isso traz clareza. E a clareza também leva à simplicidade de um processo, porque eu não preciso fazer retrabalho muitas vezes. E a gente trabalhou principalmente nos temas de gestão de projetos, gestão administrativa, vamos olhar para a gestão de pessoas, e nós temos também a gestão da qualidade no IPT, que é algo muito importante. Então, dentro desse trabalho, a gente focou muito na gestão de projetos no IPT e de um tema que para a gente é super relevante, que é o esforço negocial dentro do IPT. Então, a gente começou ali a fazer algumas abordagens, definir alguns papéis, responsabilidades. Isso foi feito de forma colaborativa. Então, nós fizemos workshops, foram 3 workshops, né, Alceu, com as pessoas que precisavam estar ali, estiveram nesses workshops para discutir sobre esses papéis e responsabilidades. Essa questão de estar com as pessoas certas num workshop, num evento, para você pensar e idealizar os passos, ela é super importante. A gente viu o efeito disso dentro de casa, porque os atores estão ali para discutir e para alinhar os ponteiros. Então, isso foi super importante. E nesse trabalho, né, Alceu, acabou surgindo essa questão da criação de capítulos dentro de um sistema de gestão, tanto de projetos quanto administrativa. Acho que o Alceu pode até contar um pouco melhor. Certo. É interessante que assim, o IPT teve essa reorganização em 2020, onde ele se estruturou em unidades de negócio. Aquele desenho que a Aline mostrou, aquele diagrama, é uma estrutura basicamente de uma unidade de negócio. O IPT tem 8 estruturas como aquelas, com diretor técnico, gerente dos laboratórios, os pesquisadores, e tem que fazer toda aquela gestão. Elas são geridas como unidades de negócio, tá certo? E daí foi, com a reestruturação, a necessidade de trazer clareza para, puxa, quem que cuida? Como é que eu cuido desses aspectos, né? De gestão de projetos, de gestão de negócios, enfim. E a gente fez coisas específicas para cada um daqueles assuntos, mas uma coisa comum que a gente trouxe, a gente se inspirou nesse modelo Spotify, que é tão mal falado, mas a gente se inspirou nele, não replicou, tá certo? Mas a gente usou o conceito de capítulo, que é um conceito de você ter competências naquela área, tá certo? Então, o IPT, com a estrutura de unidade de negócio, ele já tem um foco no cliente, porque a unidade de negócio é focada no cliente e a estrutura, as pessoas que participam ali, elas estão focadas na unidade de negócio, em como que a unidade de negócio exerce o seu papel. Então, o gerente administrativo, por exemplo, de uma unidade de negócio, ele trabalha para aquela unidade de negócio. Tem uma gestão central,
tá certo? Que define regras e presta serviços compartilhados, mas o foco já existia na pessoa do gerente administrativo. Mas o que eles não tinham, e a gente ajudou a criar com a assessoria da agilidade, foi o conceito de puxa vida, se todos aqui estamos exercendo exatamente a mesma função, cada uma em sua unidade, como é que a gente pode fazer isso melhor? Quer dizer, o desenvolvimento daquela competência gestão administrativa, né? Então, a gente criou esses capítulos, eles se encontram periodicamente, no caso dos gerentes administrativos, semanalmente, eles compartilham práticas, eles estão desenvolvendo a excelência do IPT nesse aspecto da gestão administrativa, mas com foco no cliente, no sentido de que eles estão dentro das unidades de negócio, tá? Então, foi uma das coisas uma coisa que a gente emprestou aí do modelo Spotify. E uma outra iniciativa que a gente fez foi criar uma rede de agilidade para algumas pessoas voluntariamente nos ajudarem a disseminar essa cultura da agilidade no IPT. Então, nós temos, semanalmente, a gente faz encontros com esse time para a gente discutir as possibilidades de levar a agilidade para dentro do IPT em diferentes áreas. E a rede da agilidade, ela está sempre pregando esses princípios da agilidade que a gente elencou no Manifesto Ágil do IPT. Pensar na simplicidade dos processos, confiança na equipe, pensar e repensar na entrega frequente de valor, o quanto isso é importante. Então, a gente está ali num grupo multifuncional, um grupo de pessoas que estão prontas para discutir sobre agilidade. E, além dessas iniciativas que foram provocadas por nós mesmos, nós também tivemos algumas demandas de algumas áreas que nos pediram ajuda, apoio para levar a agilidade de uma forma diferente para as áreas. Então, uma delas foi uma unidade que nos pediu para pensar como que poderíamos utilizar as nossas competências para reinventar o nosso modelo de negócio. Para fazer isso, nós construímos ali, junto com eles, um workshop, acho que foram 2 dias também, né, de workshop, para pensar, para que todas as pessoas daquela unidade repensassem no seu modelo de trabalho e como que elas gostariam de ter a excelência de trabalho dentro desse contexto. Foi um grupo de, acho que mais ou menos 75 pessoas dessa unidade, que é a área de tecnologia de regulatórias e metrológicas, então é um perfil muito mais técnico ali dentro, um perfil mais matemático, né, exatas, e dentro desse exercício nós fizemos também um espaço aberto para que as pessoas pudessem discutir como é que eles poderiam utilizar as competências técnicas para reinventar o seu modelo de negócio. Foi muito interessante porque, assim, no IPT a gente tem várias faixas etárias, né? São várias pessoas de diferentes idades ali, pensando num propósito em comum. Isso foi muito significativo e a unidade, o diretor comentou com a gente que percebeu o reflexo desse evento, desse encontro, em que as pessoas começam a se sentir pertencente ao grupo. Elas pertencem porque elas construíram junto aquele momento, né? E o grupo continua trabalhando em frentes de projetos que eles criaram ali naquele momento e eles continuam realizando suas atividades. Aline, posso dar um comentário? Aqui, no caso desse workshop, vamos dizer, o prato principal do workshop, o filé mignon, foi realmente o Open Space, que é esse mesmo Open Space que vocês veem aqui, que tem aberto e que pouca gente está usando, eu não vi ainda, mas é esse conceito. O que acontece? Você monta um workshop com agenda aberta, você não divide a agenda de antemão. A gente cria um círculo grande e perguntou para as pessoas quem quer discutir esse assunto, vamos dizer assim, esse desafio que foi colocado pelo diretor, né? Como é que nós vamos? E daí as pessoas se oferecem, você forma grupos de trabalho, cada um escolhe para onde vai, como que participa, etc. e tal. Então, realmente é um espaço bem voluntário, é um espaço aberto de colaboração, né? E daí 10 pessoas das 75 se ofereceram para dar ideias de como fazer, certo? E montamos daí 2 rodadas de discussão e tal, saíram 10 ideias que depois foram consolidadas, trabalhadas, e tem várias iniciativas em andamento dentro da unidade de negócio,
a partir de um espaço aberto de discussão, tá? Que tem muito a ver com agilidade, que a gente usa aqui também na Agile Brasil. Tá? Então, é essa técnica que a gente usou, essa abordagem. E foi bem receptivo, porque muita gente participou do Open Space, todo mundo se sentiu à vontade de ir lá e levar a sua contribuição. Então, ter esse espaço de fala foi super importante. E uma outra iniciativa que nos foi colocada, um outro desafio, foi pensar em como construir a visão de futuro de uma unidade de negócio de forma colaborativa. E aí, nesse exercício, a unidade tinha 117 pessoas e 99 participaram dos 2 encontros que a gente fez. E aí foi um exercício das pessoas refletirem de onde eles vieram e para onde eles gostariam de ir, para pensar na visão de futuro dessa unidade, como é que eles poderiam se construir. E aí foi um episódio super interessante em que teve um momento dessa parte de olhar para o passado, em que o pessoal relembrou fatos de 1976. Como eu disse, o IPT tem 125 anos, vai fazer agora o ano que vem. Então, tem muita história. E essa parte das pessoas lembrarem o que elas fizeram, isso traz, de novo, para a conexão, traz para o pertencimento, e isso foi super importante. Então, a unidade também construir essa visão de forma colaborativa foi algo bem interessante dentro do nosso trabalho. Né? Eu lembro essa dinâmica de construir a história porque o laboratório, a unidade foi formada recentemente, mas ela é formada de unidades de unidades ou de laboratórios que já existiam antes, né? Foi composto. Então, teve esse momento de, poxa, como que é a nossa história? O que aconteceu ao longo desses anos todos, né? E eu me lembro do rapaz que falou de 1976, o rapaz, na verdade, é um senhor, porque ele já está há um tempão lá, né? E foi super, o pessoal adorou ouvir ele, foi super legal. E ele falou do projeto que o IPT trabalhou no Imigrantes, tudo. Então, ajuda a dar esse sentimento de pertencimento e daí de pensar, tudo bem, daí agora vamos olhar para frente, né? E isso daí, enfim, acho que agrega as pessoas, né? Acho Exatamente. Que foi uma coisa... E aí, um outro projeto aí, contando um pouco mais de um case, né, Alceu, o IPT... teve esse projeto Prometheus, que eu acho que o Alceu até pode contar com um pouco mais de detalhes. Eu participei desse projeto tecnicamente lá no começo, quando foi construída o escopo, o plano de trabalho para iniciar o projeto, mas depois eu migrei para uma outra área no IPT. Mas a agilidade foi super importante para que esse projeto tivesse sucesso, né, Alceu? Acho que o Alceu pode contar até com mais uma riqueza de detalhes. Beleza, eu vou começar passando um vídeo que, na verdade, para explicar o que é o projeto, tá certo? Eu acho que o vídeo é melhor do que qualquer coisa. A gente vai ouvir a diretora da unidade de negócio, que é a Natália, responsável pelo projeto, e vamos ouvir também o pesquisador responsável principal, que era o gerente do projeto, e vamos entender o que era esse projeto, tá? E depois a gente conta um pouquinho como é que a gestão ágil ajudou nele, tá? Então... A transformação digital abriu as portas para que as pessoas, empresas e governos pudessem criar e acessar novas informações, compartilhar dados e conhecimentos em uma escala exponencial. Mas uma pergunta ainda está no ar. Até quando conseguiremos guardar todas estas informações em grandes servidores? A capacidade de armazenamento ainda é finita e perecível. Basta lembrar das mídias que já utilizamos e como elas se deterioraram com o tempo. O desafio, mais uma vez, está na sustentabilidade de um sistema. E pasmem, a resposta para este desafio pode estar na natureza, com soluções que utilizam menos energia, menos água e com menor emissão de gases de efeito estufa. Um forte candidato a resolver esse desafio é o armazenamento de dados em DNA, a alternativa que a vida encontrou para gerar memória e transmitir informações por muitas gerações. Com o uso de tecnologia inovadora e disruptiva, através do projeto Prometheus,
o IPT já está no caminho para transformar 1 exabyte de dados em 5 gramas de DNA. Para se ter uma ideia, estamos falando de 9 campos de futebol de informações que cabem em uma moeda. O IPT entendeu que o armazenamento de dados é um desafio e propôs uma solução tecnológica alternativa, que é o DNA. E juntamente com a empresa Lenovo, a gente desenhou o projeto Prometheus. O IPT resolveu atacar 2 grandes desafios para viabilizar a tecnologia de armazenamento em DNA. O primeiro grande desafio é você codificar essa informação, a informação binária, informação de computador, nas moléculas de DNA. Então você precisa transformar aqueles zeros e uns que está dentro do computador numa sequência de bases nitrogenadas, que é o que constitui a estrutura do DNA, mimetizando um pouco de como a natureza faz. O segundo grande desafio que a gente está atacando é o que a gente chama de fazer um sintetizador de DNA, que nada mais é do que a operação de escrita. Uma vez que você tem o seu conjunto de zeros e uns traduzido num conjunto de ATCGs, que são as bases nitrogenadas, você precisa construir essa molécula de DNA. Esse é um desafio em aberto que a gente está atacando no nosso projeto. Fazer um sintetizador de DNA extremamente eficiente. Hoje existem evidências de recuperação de DNA de organismos vivos, de um mamute, por exemplo, de milhões de anos atrás. A natureza conseguiu preservar esse material genético e a gente consegue recuperar toda a informação que estava escrita. O projeto Prometheus já alcançou a marca de 7 patentes depositadas. Ele é formado por uma equipe altamente capacitada de bioinformatas, engenheiros, biólogos, farmacêuticos e diversas competências, todos unidos com o propósito de superar esse desafio e muitos outros. Seu desafio é nosso. IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Bom, é esse projeto que a diretoria escolheu para a gente, vamos levar a gestão ágil para lá e vamos gerir esse projeto de uma maneira, usando os princípios, as práticas da agilidade. Como é que a gente fez, né? Então, baseado daquele jeito que a gente falou no começo, usando princípios e tal, não frameworks, tá? Nós não entramos que vamos rodar aqui usando Scrum, ou vamos fazer um Kanban, não era assim. Eles estão fazendo pesquisa. É um pessoal altamente especializado em coisas, como é que se trabalha com essa gente? A gente começou definindo o quê? Na verdade, papéis e algumas, vamos dizer, algumas atividades importantes e artefatos que a gente achou que eram essenciais, né? Então, coisas a gente tentou fazer na linha da simplicidade, usando o princípio da simplicidade. Vamos fazer o mínimo que puder, que a gente acha que é necessário, e deixar o pessoal trabalhar, porque esse pessoal é o pessoal que sabe fazer isso, ou que pode conseguir fazer isso que eles precisam fazer, tá certo? Então, os papéis eram o gerente do projeto, que era o Bruno, estava claro, ele era o dono do projeto, ele era o responsável, ele tinha que responder por isso. Nós compusemos um time de coordenação para coordenar as atividades e de dizer para onde que a gente ia, tomar decisões, e daí times de trabalho auto-organizados. A gente não, na estrutura do projeto, esses times não tinham gerentes, não tinha PO para dizer o que tinha que ser feito, e também não tinha Scrum Master, tá? Realmente o trabalho foi bem numa linha do pessoal se auto-organizar para fazer. E em termos de atividades, a gente estabeleceu um processo cíclico, tá certo? Que a gente pudesse estar continuamente observando o que está acontecendo, colhendo feedback e podendo fazer ajustes. Em cima do quê? Em cima, porque tinha o entregável, o projeto tinha 2 anos, a gente tinha 2 anos para entregar um dispositivo e um software. Mas o que eu faço nos primeiros meses? Por onde eu começo, tá certo? Então, a gente estabeleceu que cada time tinha que definir o entregável num prazo visível, alguma coisa que eles soubessem que eles conseguiriam entregar. E trabalhamos esse tempo todo com entregáveis de visibilidade, que eu falo, não, isso nesse período aqui, vamos dizer, nos próximos 2 ou 3 meses eu consigo fazer, que eu tenho visibilidade para realmente para ir. E ele está naquela direção de a gente entregar o que a gente precisa entregar para o cliente, tá certo? E daí cada time compôs seu backlog, seus entregáveis, a gente tinha... como é que a gente organizou os times? A primeira organização, a gente fez com o time de coordenação, tá? O time de coordenação, e aí é uma questão também de abordagem. A gente, como coach desse grupo, a gente tentou induzir uma certa maneira de organizar, mas não rolou,
tá? Eles realmente quiseram que fosse com base nas competências. Então, os primeiros times eram com base na competência. Tinha um time que focava no processo de síntese química, tinha um time que focava num processo de síntese pela via biológica, enzimática, tinha um time do software e um time de hardware, tá certo? Que era o pessoal de engenharia e miniaturização, tal, que fazia o dispositivo. E a gente começou rodando assim, usando, em termos de acompanhamento da gestão do projeto, um template super simples, tá certo? Que nós fazíamos reuniões semanais, uma vez por semana, com toda a equipe. Então, toda a reunião, via Teams e tal, mais de 30 pessoas em cada reunião, para ir todo mundo entendendo, acompanhando o projeto, ver o que está sendo feito e tal. E basicamente, esse template reflete, poxa, quais são os entregáveis que a gente tem que entregar nos próximos período aí, daqui a pouco, como é que está indo, o que nós fizemos esse ciclo, tá? Um processo realmente de discussão, tá? De acompanhamento. E, assim, no começo foi bem desafiador, por muitos motivos, tá certo? Por quê? Primeiro, tinha bastante gente da equipe que foi contratada para o projeto, nunca tinha trabalhado no IPT. Tinha gente do IPT, mas que de vários laboratórios. O projeto era inovador para todo mundo. Ninguém sabia, ninguém tinha feito armazenamento de dados em DNA antes, entendeu? Só foi começar a estudar o que tinha na literatura, nas diversas áreas, etc. e tal. E, poxa, caramba, então tem uma dificuldade natural de conhecimento mesmo, tá certo? De, puxa, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer? Ah, tá lá, é para lá. E como é que a gente conversa, etc. e tal. Então, essa é uma dificuldade básica do negócio que aconteceu. Também a dificuldade de linguagem, que você pega um cara super especialista num processo químico, tá, para conversar com um cara de software, enfim, esse tipo de coisa que foi tendo. Mas aí, com esse processo que a gente estabeleceu, com essa estrutura que a gente estabeleceu, tá certo? O pessoal foi adquirindo conhecimento e adquirindo confiança e entendendo o que a gente queria fazer como grupo, etc. e tal, e a coisa foi evoluindo e lá pelas tantas ela engrenou, tá? Então, essa coisa da auto-organização acabou funcionando super bem, tá? Claro, a gente fez ajustes durante o processo, né? O Bruno e o time de coordenação, a gente eventualmente mexeu algumas pessoas, trocou algumas pessoas, fez algum tipo de intervenção muito pontual no time e a gente deu muito apoio para o time de coordenação, tá? Basicamente, é isso. Deixa eu ver. É isso aí, tá? E daí duas coisas que eu queria destacar desse período é que, assim, naturalmente, depois de alguns meses de trabalho, o time de coordenação falou, puxa vida, acho que se a gente reorganizar os times vai funcionar melhor. Né? De que maneira? Vamos fazer o seguinte, em vez de ter o time por especialidades, por áreas de conhecimento, vamos focar os times por entregáveis. Então, a gente pegou o pessoal que era, né, o time de coordenação pegou o pessoal que era de engenharia e distribuiu nos dois times junto com o pessoal de processo. E daí juntou o pessoal de engenharia que faz o dispositivo com o pessoal que entende o processo de como aquilo é feito. Então, acabamos ficando com 3 times, que é um time para um dispositivo de síntese química, um time para um dispositivo de síntese biológica, e o time de software já estava com a sua missão bem definida e tinha interfaces bem definidas com esses times de dispositivo. De maneira que, assim, a arquitetura do time é muito importante num contexto de organização para você poder navegar mesmo. O time tem que ter independência, ele não pode ficar dependendo de outros times para poder fazer o seu trabalho, tá certo? Isso é uma coisa importante. E ter a missão clara, porque a hora que a gente aproximou o pessoal de engenharia do pessoal, por exemplo, de síntese química, eles começaram a trabalhar juntos e a performar melhor, porque as pessoas que sabem fazer o trabalho, que conseguem direcionar o trabalho, são aqueles caras que estão lá, aquelas pessoas que estão lá, né? Aqueles caras e mulheres. Tem muita mulher no projeto. O IPT tem essa característica.
Então, eles são os especialistas. Ninguém tinha, no time de coordenação, tudo bem, também a gente estava várias pessoas representadas, mas quem realmente conhece e sabe o que tem que ser feito, está na equipe, tá certo? Então, por isso que eles tinham a autonomia para poder entregar o que eles precisavam entregar. Então, essa foi uma primeira coisa que a gente, acho que uma intervenção importante. E a outra intervenção não, uma mudança importante que teve nesse período, depois de alguns meses de trabalho, e a outra foi que a gente fez algumas discussões no time de coordenação, em seguida, para deixar mais claro para todo mundo, para a própria organização, do próprio time de coordenação, o gerente do projeto, a diretora, que a diretora participava também, tá? Como contribuinte, né? O gerente era o Bruno. Para deixar mais claro o papel de cada um, para todos os times. Então, nós fizemos um exercício de várias discussões e chegamos basicamente no que está aí. O time de coordenação é um time que direciona o projeto, o direcionamento técnico do projeto, diz para onde que vai, e que tem o papel de montar, né? Tinha o papel de montar e vamos dizer assim, integrar o time, né? Porque você também cria vários times, tem que se preocupar um pouquinho com a integração do todo. O outro papel, os times de trabalho, essa figura lá da direita em cima, é o que tem mais responsabilidades, toda a parte de gestão técnica, todo o trabalho técnico, administrativo, são feitos nos times de trabalho, tá certo? O gerente do projeto ficou com o relacionamento, a responsabilidade central dele é o relacionamento com o cliente e com a divulgação do projeto, certo? Tanto externamente como interno, essa é a responsabilidade central dele. E os membros do time de coordenação, porque as pessoas que estavam lá, estavam nas equipes também, tá certo? De trabalho, o time de coordenação trabalhando nas equipes de trabalho também. Eles tinham um papel de ligação, tá? Então, isso daí também deu clareza e também ajudou o pessoal a ter um bom desempenho. Então, a partir, digamos assim, de um quarto, quinto mês, deu uma mudança de patamar, né? Foi bem interessante. E o projeto foi um sucesso, assim, deu super certo, tá? Além vamos dizer assim, das entregas concretas que tinham que ser feitas, que eram os dispositivos, foram entregues 2 dispositivos, foi entregue um software, mas também o PT gerou patentes, gerou conhecimento interno, enfim, trabalho em congressos, apresentação em congressos, enfim, um projeto bem sucedido, deu super certo, graças a Deus, a agilidade realmente ajudou o IPT a funcionar bem nesse projeto, tá? Então, a gente ficou bem feliz com isso, tá? Então, acho que meio que para encerrar e abrir para uns 5 minutinhos de pergunta, compartilhar algumas reflexões rápido aqui, assim, sobre coisas que nós aprendemos, né? Primeiro, não é bem que a gente aprendeu, mas é uma constatação, tá? O que a gente vê é que as coisas andam cada vez mais complexas, né? Aquele trabalho que você sabe, repetitivo, ele está cada vez mais escasso. Por quê? Porque as máquinas, os sistemas que vocês fazem, etc., eles que estão tomando conta desse tipo de trabalho. O trabalho que fica para o ser humano, para as pessoas fazerem, são trabalhos complexos, envolve relacionamento com outras pessoas, envolve cuidado, envolve coisas que não estão, né? Não é uma coisa fabril industrial, tá certo? O industrial está indo para as máquinas mesmo, certo? E as pessoas vão fazer outro tipo de trabalho. Então, a gente precisa de uma nova abordagem de gestão, que não é a abordagem da gestão industrial, tá certo? A gente precisa de uma abordagem de gestão que é a agilidade. A agilidade faz parte desse movimento de achar uma abordagem de gestão que é para a era do conhecimento, né? O que a Mari Graff estava falando aqui de manhã. Ela falou, olha, a gente está construindo isso ainda, e é verdade, nós não sabemos ainda. Agora, a agilidade dá um bom rumo, dá um bom insumo para a gente pensar como que é o trabalho na era do conhecimento. Não é aquele trabalho de entregar peça que eu produzo na fábrica, certo? É um trabalho de outra natureza, que é um trabalho de pessoas. Tá?
Outra coisa que, assim, treinamento é muito limitado, é efêmero. Você dá um treinamento, a pessoa se entusiasma, etc. e tal, 2 semanas depois ela já está esquecendo. Então, você precisa praticar. Precisa praticar. Se não puser a mão na massa, se não acontecer tal, você não consegue incorporar. A gente está falando de mudança de cultura, tem que praticar e praticar durante um tempo, né? Então, você precisa criar as condições de praticar. Como é que você pratica aquilo? Né? Então, como é que você muda? Eu acho que é um desafio. Tá? A gente acredita que, hoje, olhando em retrospectiva, talvez se a gente tivesse, tanto nas 2 frentes de trabalho, né? Na frente de trabalho de levar agilidade para o IPT como um todo, e na frente do Prometeu, se a gente tivesse, de repente, um Agile Coach a mais, né? Apoiando nesse trabalho, aceleraria. Por quê? Porque a pessoa traz pouco essa questão da experiência na prática daquilo que você está tentando fazer, e não só num treinamento. Tá? Então, a gente acha que isso pode acelerar. Outra coisa importante, que é assim, impactar a cultura, mudar a cabeça das pessoas, mudar a cultura de uma organização. A gente não está falando em transformar a cultura totalmente, não. O IPT é uma empresa de mais de 100 anos, tem uma cultura fortíssima, o pessoal que trabalha lá tem uma cabeça, todo mundo sabe onde está, entendeu? Então, você impactar isso para uma direção que você quer, não é um processo de uma hora para outra. Outra coisa que eu também ouvi ontem, numa outra palestra, de times de alta performance, a pessoa falou, pelo menos 6 meses para criar um time de alta performance, mas a nossa experiência é que 2 anos. Enfim, é um processo lento, e o que acontece? Como é lento, você tem que persistir. E você tem que ir alcançando alguns resultados bons no meio do caminho, tá certo? Para manter o incentivo para fazer. Mas quem acha que vai fazer alguma coisa no sentido de mudar a cultura, fazer mudanças importantes na organização de uma hora para outra, vai desmantelar alguma coisa sem criar uma coisa boa no lugar. Tá? E a outra coisa, uma conclusão só mais geral, é que a agilidade não é só para software, para desenvolvimento de software, ela pode se aplicar em muitos outros contextos, ela vai ser aplicável em muitos outros contextos. Então, quem está preocupado se a agilidade tem futuro ou não, fiquem tranquilos que vai ter. Tá? Acho que era isso, né, Alceu? A gente trazer agilidade para um contexto diferente do que é o ambiente de software. Temos os nossos desafios, mas vimos também que tem muitas oportunidades de aprendizado com agilidade. E acho que a gente pode sempre aprender com esse método. Não é só, como você disse, frameworks, mas um modo de pensar, né? Então, esse exercício no IPT está sendo bem relevante. E é uma jornada que a gente está em construção. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Alô. Alguma Muito obrigada, pergunta? Pessoal. Vou abrir para perguntas, então, que temos 2 minutinhos. Tem pouco tempo, mas temos. Alguém levanta a mão e eu levo o microfone. Ali em cima. Beleza. Estou chegando. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí pela apresentação. A gente aqui é do CNPEM, então a gente se identificou muito com esses pontos, porque a gente também está rodando lá na unidade de tecnologia com métodos ágeis. Então, uma dúvida que ficou aqui, para mim, pelo menos, do ponto de vista, como é que vocês estão observando, por exemplo, essas equipes, elas estão dedicadas a esse projeto, Prometheus, e se sim ou não, né, se não estão, no caso, vocês já estão pensando, né, em como que essas equipes vão trabalhar em múltiplos projetos, porque é um ponto que a gente tem de bastante dúvida, né? E como viabilizar isso. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu acho que o CNPEM tem um modelo de trabalho muito parecido com o IPT. Eu conheço o CNPEM, um super instituto. E, assim, o IPT, o projeto Prometheus foi criado, as equipes dedicadas a esse projeto. E foi um modelo de trabalho que deu muito certo. Porque, primeiro, que é um projeto muito complexo, porque ele tinha várias frentes de trabalho, então as áreas precisavam se conversar, porque são várias unidades, são 8 unidades, né? Então eram 2 unidades de trabalho,
duas unidades diferentes, então tecnologias digitais e biotecnologia trabalhando junto, e ainda a parte de micromanufatura. Então, esse exercício de fazer a equipe dedicada, ela teve um reflexo muito importante no resultado do projeto. E a expectativa é que se criem novas, que essas equipes que já sabem trabalhar, já está harmonizada a equipe, que ela comece a trabalhar em projetos específicos para ela. Não sei se o Alceu quer fazer algum complemento nesse sentido também. Eu acho que esse desafio que você colocou, acho que é um desafio central no IPT. A gente já está com essa ideia, vamos dizer, sendo acalentada já faz tempo, né, de como criar algum tipo de célula de negócio que dê o quê? Porque para você poder trabalhar de forma auto-organizada, um dos critérios para uma equipe realmente funcionar bem de uma maneira auto-organizada é que sejam equipes que tenham um prazo longo de duração, né? Então, a gente pensa mais em ter equipes, tem que pensar em formar equipes que vão trazer... Quando chega um projeto, o projeto é atribuído a alguma das equipes, e ela dá conta. E, na verdade, mais que isso, a equipe procura os seus projetos, tá certo? Porque é uma linha, de repente, de pesquisa, alguma coisa assim, uma linha de negócio, e a equipe vai atrás dos projetos que ela mesma executa. Né? Isso é a ideia que a gente tem e que não está implementada ainda. Tá? A gente está... buscando testar uma célula nesse sentido, uma célula, uma ou duas células que sejam uma visão end-to-end, ponta a ponta, desde a geração do interesse pela pesquisa por parte de algum cliente até a entrega de projetos por equipes focadas numa certa linha de pesquisa, por exemplo. Alguma ideia por aí que a gente está explorando. É isso, né? Boa, beleza. Muito obrigada, gente. Vou cortar só porque acabou o nosso tempo. Obrigada. Obrigada pela palestra de vocês, gente. Obrigada pela participação.